Uma vida de obediência, de Elizabeth Elliot, A disciplina do corpo. O antigo comercial de televisão mostra um homem saindo rapidamente da cama, correndo escada abaixo, engolindo o café de uma xícara, pegando o casaco e a pasta, e explodindo pela porta da frente. A mensagem: o dia nunca começa cedo demais para um homem compelido por um único objetivo na vida. Ele é corretor da BAC. Ele mal pode esperar para chegar ao escritório para descobrir o que está acontecendo no mercado. Mas pega o telefone da cozinha e pergunta: como abrimos hoje em Londres? A cobiça por dinheiro e por poder move os homens quando uma escavadeira não é capaz de fazer. Eles vão punir seus corpos, passando a maior parte das horas de vigília sentados em uma cadeira de escritório. Depois, exercitando-se furiosamente em uma academia ou em uma pista de corrida, participando de pequenos cafés da manhã, almoços de negócio, tremendos e jantares de alta caloria. Tudo isso para se anteciparem ao mundo e desfrutarem alguns de seus prazeres por uma temporada. A santidade nunca foi a força motriz da maioria. Ela, no entanto, é obrigatória para qualquer pessoa que queira entrar no reino. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, escreveu Paulo aos Tessalonicenses. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 5 e 7. A disciplina para um cristão começa com o corpo. Nós temos apenas um. É esse corpo que é o principal material que nos é dado para o sacrifício. Se não tivéssemos esse corpo, não teríamos nada. Devemos apresentá-lo, oferecê-lo e entregá-lo incondicionalmente a Deus para os propósitos dele. Isso, dizem-nos, é um ato de adoração espiritual. A doação desse corpo físico composto de sangue, osso e tecido, que vale alguns dólares em produtos químicos, torna-se um ato espiritual, pois é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. A Bíblia de Jerusalém a traduz da seguinte forma: pensai na misericórdia de Deus, meus irmãos, e adorai-o, peço-vos, de uma forma digna de seres pensantes. Isto é, uma nota nos diz, de uma forma espiritual, em oposição aos sacrifícios rituais de judeus ou pagãos, oferecendo vossos corpos vivos como um sacrifício santo. Romanos 12, 1, tradução livre da Bíblia de Jerusalém. Fracassos espirituais se devem, creio, mais a esta causa do que qualquer outra. O fracasso em reconhecer esse corpo vivo como tendo algo a ver com a adoração ou sacrifício santo. Esse corpo é colocado de maneira simples, o ponto de partida. Fracassar aqui é fracassar em todos os lugares. Aquele que veria a face do lutador mais poderoso, nosso Deus sem limites, escreveu São Alonso de Orozco, deve primeiro ter lutado consigo mesmo. Somente aquele que levou a sério a correlação entre o físico e o espiritual e começou a luta pode apreciar a aptidão dessa palavra lutar. Os hábitos, por exemplo, nos prendem. Essa amarra deve ser quebrada se quisermos ser livres para o serviço do Senhor. Não podemos entregar nosso coração a Deus e guardar o nosso corpo para nós mesmos. Que tipo de corpo é esse? É um corpo mortal. Ele não irá durar. Ele foi feito do pó e depois da morte retornará ao pó. Paulo o chamou de corpo vil, ou um corpo que pertence ao nosso estado de humilhação. Filipenses 5:31. Um corpo de pecado, Romanos 6:6. Um corpo morto, Romanos 8:10, por causa do pecado. Mas ele também é um templo ou um santuário para o Espírito Santo. Ele é um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6:15. Ele é, além do mais,
E isso faz toda a diferença na forma como tratamos. Completamente redimível, transfigurável, ressuscitável. O corpo cristão não apenas abriga o próprio Espírito Santo, mas também o coração, a vontade, a mente e as emoções do cristão. Todos desempenhando um papel em conhecermos a Deus e vivermos para Ele. No meu caso, a casa é alta, anglo-saxônica, de meia idade e feminina. Não me perguntaram sobre minhas preferências em nenhum desses fatores, mas foi-me dada uma escolha sobre o uso que faço deles. Em outras palavras, o corpo foi um presente para mim. Se vou agradecer a Deus por ele e oferecê-lo como um sacrifício santo ou não, cabe a mim decidir. O que se entende por disciplinar o corpo? Um corpo precisa de alimento. A alimentação é uma questão de disciplina para nós que vivemos em países muito ricos, muito civilizados, muito autoindulgentes. Para aqueles que não têm o vasto leque de escolhas que nós temos, a alimentação é uma questão fundamental de subsistência e não um grande impedimento à santidade. A disciplina é evidente em todas as páginas da vida de Daniel. A história começa com ele sendo escolhido como um de um grupo de jovens de famílias nobres e reais em Israel para servir no palácio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A primeira coisa que distingue Daniel dos outros é a sua decisão de não comer a rica comida fornecida pela família real, mas apenas vegetais e água. Ele não queria ser contaminado. Deve ter sido Deus quem colocou essa ideia na cabeça. Certamente foi Deus quem o fez o chefe dos oficiais mostrar bondade e boa vontade para com Daniel, concedendo-lhe seu pedido. Era o início da preparação do Senhor, de um homem cuja fibra espiritual seria rigorosamente testada posteriormente. É significativo que apenas 10 dos altos executivos de nosso país estejam acima do peso. Isso me parece indicar que poucos homens que não conseguiram conter o apetite conseguirão chegar ao topo. A contentação física é básica para o poder. Eles o fazem pelo poder neste mundo. Nós o fazemos pelo poder em outro. Os cristãos devem ter cuidado com o que comem. Não me refiro aqui apenas a comer em excesso, o que é uma coisa ruim, mas a comer as coisas erradas. Doces em demasia, coisas gordurosas em demasia, porcarias em demasia. Passeie por qualquer supermercado e observe o espaço dado a refrigerantes, doces, lanches empacotados, cereais secos. Poderíamos nos sair muito bem sem nada disso. Experimente por uma semana. Você pode ficar surpreso com a sua dependência desses alimentos. Você pode até descobrir que é um viciado. Como missionária, vivi a maior parte do tempo em regiões bastante remotas na selva sul-americana, onde a comida que estava disponível era toda natural. Comíamos muita mandioca, um tubérculo rico em amido cultivado pelos índios, que fornecia o básico para a vida deles. Comíamos arroz, feijão, abacaxi, mamão, ovos e qualquer carne que estivesse disponível de tempos em tempos, que não era frequente. Não havia alimentos preparados para comermos novamente. Não havia petiscos entre refeições. Comíamos açúcar trazido de fora, que costumávamos usar para fazer limonada, onde quer que os limões fossem cultivados. Também importávamos farinha de aveia, leite em pó, sal, farinha e às vezes luxos como queijo e chocolate. Mas os menus eram relativamente simples e nossa saúde era sempre excelente. É uma coisa boa, me parece, aprender a fazer com menos. Uma forma de começar a ver quão vastamente indulgente normalmente somos é jejuar. O jejum foi prescrito pela lei judaica e sempre fez parte da prática cristã. Uma amiga minha relatou que ela estava martelando a porta do céu para obter resposta a uma oração específica. Nada parecia estar acontecendo. Ela começou a ficar brava com Deus, porque ele não estava fazendo nada. Então, ele pareceu dizer calmamente: "Por que você não jejua?" "Então me ocorreu", disse ela, "eu realmente não importava tanto assim." Outra amiga disse que discordava completamente da noção de jejum, porque não era mais do que uma tentativa de fazer queda de braço com Deus. Ele sabe do que eu preciso. Se ele quer me dar, ele pode. Não há necessidade de eu me tornar uma ascética.
Há pouco entendimento hoje sobre o verdadeiro propósito dos ermitãos e dos anacoretas. Embora houvesse, sem dúvida, alguns que pensavam em comprar seu caminho para o céu crucificando a carne, a verdadeira efetividade baseava-se em sua vontade de servir, entregando-se totalmente à oração e à contemplação. Isso envolve sacrifícios de uma ou outra espécie, tanto hoje quanto antes. Ermitões e anacoretas escolheram a solidão, a pobreza, a retirada do mundo, o jejum. Em algumas igrejas da Inglaterra ainda existem ancoragens, celas nas quais os anacoretas ficaram entre quatro paredes durante a vida. Uma delas ainda pode ser vista na igreja paroquial de Chesterley Street, no norte da Inglaterra. A comida era passada para o anacoreta. Às vezes, as pessoas falavam com ele através de uma abertura, e ele tinha uma abertura, ou squint, uma fenda na parede através da qual era possível observar a missa na igreja. O povo da cidade se alegrava em saber que alguém estava sempre em oração. Conheço cristãos que jejuam regularmente, um dia por semana, uma refeição por semana, uma refeição por mês, ou em certos dias do calendário da igreja. Conheço outros que acharam muito útil jejuar quando tem algum assunto especial sobre o qual orar, uma decisão difícil de tomar, um novo projeto para começar, um amigo doente que querem ajudar. Em Antioquia, Deus disse aos discípulos enquanto eles jejuavam para separar Barnabé e Paulo. Então, jejuando e orando, os discípulos impuseram suas mãos sobre eles e os enviaram para fazer o trabalho para o qual Deus o havia chamado especialmente. Em Listra, Icônio e Antioquia, Paulo nomeou anciãos e, tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. O bispo John Allen deu 5 boas razões para jejuar. Número 1. O jejum ajuda a nos identificarmos com os famintos a quem nos é ordenado servir. Número 2. Lembra-nos de orar. Número 3. Faz-nos abertos ao chamado de Deus. Número 4. Leva-nos a refletir sobre a realização do seu chamado. Número 5. É um instrumento misterioso da obra do Espírito Santo. Há algumas coisas que o jejum não faz. Ele nunca me ajudou a esquecer de comer. Na verdade, eu me pego pensando muito sobre isso. Talvez eu não jejue tempo suficiente. É um dia longo que não é rompido com as 3 refeições habituais. Descobre-se o tempo surpreendente que se gasta em planejamento, compra, preparação, alimentação e limpeza das refeições. O aspecto social do jejum é talvez a coisa mais embaraçosa. Jesus nos disse para não deixar que as pessoas soubessem que estamos jejuando, mas para nos arrumarmos como sempre, para que somente nosso Pai, que está em secreto, possa ver. Mateus 6,18. Às vezes é bem impossível manter o jejum em segredo. Conheço a mãe de uma grande família que jejua um dia por semana, mas continua a cozinhar para sua família e se senta com eles à mesa para tomar uma xícara de chá, claro. A família dela está acostumada a isso e não se importa. Algumas famílias talvez se importem. O Senhor conhece as circunstâncias do indivíduo e o propósito do coração. No caso de Daniel, Deus tornou possível que ele realizasse seu desejo. O jejum não permitirá necessariamente que você se concentre. É importante não ficar agitado consigo mesmo, ainda que sua mente vagueie. Peça ao Senhor que o ajude a concentrar-se na oração, na leitura da Bíblia, na meditação. Quando forem detectados sentimentos de orgulho espiritual, confesse-os. Quando o telefone tocar, atenda-o somente se for necessário. Quando os pensamentos da próxima semana se intrometerem, mencione-os também a Deus e deixe-os com ele enquanto você volta aos assuntos da sua oração. Não fique chocado com sua própria incapacidade de ser espiritual. Os maiores santos conheciam sua pecaminosidade e fraqueza. Aqueles que se alegram e servem melhor estão mais cônscios do mal interior. Henry Tills. Não tente sentar-se ou ajoelhar-se em uma posição por muito tempo. Levante-se para orar. Ande, saia de casa e ore enquanto caminha. Se não for possível orar em voz alta sem chamar atenção, ore em um sussurro.
Isso será melhor para a maioria de nós do que tentar orar apenas mentalmente, um método que muitas vezes encoraja pouco mais do que o devaneio. Nos antigos templos judaicos, um filho teimoso que era glutão e beberrão era apedrejado até a morte. Ver Deuteronômio 21, 20 e 21. A gula, um dos pecados mais óbvios, é geralmente aceita tacitamente. Pouco se fala sobre isso a partir do púlpito. É muito embaraçoso, chega muito perto de onde as pessoas, muitas vezes, incluindo o pregador, vivem. Ninguém que é gordo ousa pregar sobre isso. Ele não tem espaço para falar. Raramente alguém que não é gordo terá coragem de abordar o assunto, pois será dito a essa pessoa que ela não tem o que falar, já que nunca teve um problema com peso. Como alguém sabe? Talvez ele pratique o que prega. Quem então sobra para falar? Embora uma porcentagem muito pequena de pessoas esteja acima do peso por razões fisiológicas, a grande maioria simplesmente come muita coisa que não deveria. É isso mesmo. As calorias que não são queimadas são armazenadas em gordura. Jean Nitek, que fundou o Vigilante do Peso, disse que ela não começou a resolver seu problema até estar disposta a nomeá-lo. Gorda. Ela colocou pequenos sinais por toda a casa, sobre os espelhos, no refrigerador, sobre a pia. Gorda, gorda, gorda. Uma vez escrevi um artigo sobre uma viagem de barco, no qual descrevi um dos meus companheiros de viagem como uma senhora gorda. Parece que toquei em um nervo muito sensível. Raramente ouço dos leitores, mas ainda estou recebendo cartas irritadas sobre esse artigo. Todas são de mulheres, várias das quais tiveram cuidado de explicar que elas mesmas não são gordas. Mas, escreveu uma, eu tenho alguns amigos volumosos. Eu me perguntava se esses amigos iriam gostar de serem chamados de volumosos. A Bíblia diz que Eglon era um homem muito gordo. Não está tudo bem escrever sobre uma senhora gorda? Se nos vemos nela e ficamos ofendidos, é hora de fazer algo a respeito. Muitos cristãos encontram a força dificilmente esperada do Senhor ao trazer a Ele uma necessidade física muito real, muito difícil. Se o peso se tornou literalmente um fardo, por que não devemos levá-lo ao Senhor e pedir a ajuda dele para vencer? Será que minha determinação não pode cooperar com Deus nesse assunto, assim como em assuntos espirituais? Para alguns, o jejum pode ser o lugar onde a disciplina começa, mesmo que não estejam com excesso de peso. Para outros, ele será o lugar, quer se trate de eliminar os alimentos indesejáveis em prol de uma saúde mais saudável ou de eliminar calorias em prol de um peso normal. Acaso não sabeis que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Dormir é outra necessidade. É preciso disciplina para ir para a cama quando se deve. E é preciso disciplina para se levantar. Pense em seus hábitos. Seja honesto com Deus a respeito deles. E se você souber que seus hábitos não estão alinhados com uma vida disciplinada, ore pedindo a ajuda de Deus e comece a fazer algo. Meu pai tinha uma resposta pronta para aqueles que expressavam incredulidade em relação à capacidade dele de se levantar tão cedo pela manhã. Você tem que começar na noite anterior. Meu grande professor da Bíblia, L. E. Maxwell, foi questionado por um amigo como tinha sido possível ter obtido a vitória que lhe permitia levantar-se às 4 ou 5 da manhã. Quanto tempo demorou? Você tinha alguém orando com você sobre isso? Não, eu me levanto, foi a resposta dele. Fazemos uma enorme piada sobre nossa autoindulgência e tratamos com diversão nossa incapacidade de nos levantar da cama suficientemente cedo para chegar ao trabalho sem uma correria agitada. O hino do século XVIII de Thomas Paine pareceria pitoresco hoje em dia. Com o sol, minha alma a despertar, o teu trabalho diário está por fazer. Deixe a preguiça tediosa com alegria levantar, para o sacrifício matutino oferecer. Tradução livre de parte do hino Awake My Soul and With the Sun, por Thomas Paine. A maioria de nós não se livra muito facilmente da preguiça monótona.
com alegria levantai? Não é muito realista, não é? Isso não se dá naturalmente para nós, mas nunca foi natural para ninguém. Nós que esquecemos disso. A preguiça tediosa é natural. Os seres humanos não mudaram muito em toda a história da humanidade. Então, em vez de descartarmos o compositor de hinos como desesperadamente ultrapassado, será que não poderíamos pedir a Deus sua ajuda para sermos alegres oferecedores de sacrifício? Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. 1 Coríntios 9, 27. Disse Paulo. Ele colocou isso no contexto de competições atléticas, para as quais o prêmio é uma coroa de folhas desbotadas. Mas lembrou aos coríntios que eles estavam em um tipo diferente de disputa, por uma coroa eterna que não pode desbotar. O corpo precisa de exercício. O exercício físico tem algum valor. 1 Timóteo 4:8. O Papa João Paulo elogiou o atletismo como uma lição para lidar com a vida. Cada tipo de esporte traz em si um rico patrimônio de valores, que deve estar sempre presente para que possa ser realizado. O treinamento na reflexão, o próprio compromisso das energias do indivíduo, a educação da vontade, o controle da sensibilidade, a preparação metódica, a perseverança, a resistência, o suportar a fadiga e as feridas, o domínio das faculdades do indivíduo, o senso da alegria, a aceitação de regras, o espírito de renúncia e solidariedade, a lealdade ao compromisso, a generosidade para com os vencedores, a serenidade na derrota, a paciência para com todos, são um complexo de realidades morais que exigem um verdadeiro asceticismo e validamente contribuem à formação do ser humano e do cristão. Apesar da enorme popularidade dos jogos organizados e profissionais, bem como dos jogos de tênis e golfe, suponho que a maioria esmagadora das pessoas com mais de 21 anos de idade não joga nada, pelo menos não regularmente. A corrida e outras formas de exercícios individuais violentos podem ser adequados para alguns. Para outros seriam atividades extremas. A coisa mais importante é se mover de alguma forma. Não ande quando puder caminhar, e caminhe com força. Quando você puder subir de escadas ao invés de pegar um elevador, vá pelas escadas. Quando você fizer tarefas domésticas, mova-se rapidamente. Se o trabalho de sua vida exigir sentar-se em uma mesa a maior parte do dia, você terá que se organizar para colocar seu corpo em movimento. Um dispositivo muito legal para pessoas que acham difícil fazer exercício ao ar livre é uma pequena cama elástica, com cerca de 1 metro de diâmetro, que é suficientemente baixa para caber debaixo de uma cama quando não está em uso, e no qual você pode correr sem o risco de precisar de caneleiras ou lesões nas articulações. Um amigo médico nos deu uma dessas de presente de casamento, na esperança, eu suspeito, de que se Lars se exercitasse, ele poderia viver mais do que os meus outros maridos. Os corpos que nos são dados são corpos sexuais, equipados para as relações sexuais. A publicidade moderna nunca nos permite esquecer disso. As canções populares se referem a muito pouco além desse assunto. O negócio da moda prospera na provocação sexual através do vestuário. Contudo, estar equipado sexualmente não é uma licença para que possamos usar equipamento da maneira que escolhermos. Como todo bom presente que vem do Pai das Luzes, o presente da atividade sexual destina-se a ser usado como ele pretendeu, dentro dos limites claramente definidos de seu propósito, que é o casamento. Se o casamento não está incluído na vontade de Deus para o indivíduo, então a atividade sexual também não está incluída. O que devo fazer então com tudo isso? Tenho tanto para dar, e se ninguém aceitar? Dê a Deus. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. 1 Coríntios 6:13, escreveu Paulo. Oferecer meu corpo ao Senhor como sacrifício vivo inclui oferecer a Ele minha sexualidade e tudo o que isso implica, mesmo meus anseios não realizados. Hoje em dia, esse conselho será ridicularizado pela maioria dos tribunais. O controle sexual é considerado como um desligamento do qual os verdadeiramente maduros foram liberados. E há ainda aqueles, porém, como tem havido em todas as épocas, que têm como sagrada a relação íntima entre um homem e uma mulher, reconhecendo nela um tipo de amor de Cristo por sua própria noiva, a Igreja.
Como tal, não é para ser profanado. Essa atitude pode ser mantida apenas pelo fato de a mente estar cativa a Cristo. É um milagre da graça. Não imaginemos que seja nada menos que isso. Malcolm Muggeridge observa em seu diário que Tolstói tentou alcançar a virtude e particularmente a continência por meio do exercício da sua vontade. Santo Agostinho viu que para o homem não há virtude sem um milagre. Assim, o asceticismo de Santo Agostinho lhe trouxe serenidade, e a angústia de Tolstói o conflito e o colapso final de sua vida em trágica bufonaria. Esse corpo, lembre-se, é para ser ressuscitado, conforme John Donne apontou há muito tempo. A imoralidade da alma é aceitável para a razão natural do homem, mas a ressurreição do corpo deve ser uma questão de fé. Onde estão todos os átomos da carne que a corrosão ou o consumo devoraram? Em que sulco ou intestino da terra jazem todas as cinzas de um corpo queimado há 1000 anos? Em que canto do mar jaz toda a geleia de um corpo afogado no dilúvio? Que coerência, que simpatia, que dependência mantém qualquer relação ou correspondência entre aquele braço que foi perdido na Europa e aquela perna que foi perdida na África ou na Ásia com dezenas de anos de intervalo? O humor de nosso corpo morto produz vermes, e esses vermes esgotam todo o outro humor. E depois todos morrem e secam, e são moldados em pó. E esse pó é soprado para o rio, e a água cai no mar, que escorre e flui em infinitas revoluções. Ainda assim, Deus sabe em que armário jaz cada pérola, e em que parte do mundo jaz cada grão do pó de cada homem. E como seu profeta fala em outro caso, ele assobia para os corpos de seus santos, e num piscar de olhos, aquele corpo que estava espalhado por todos os elementos, sentou-se à direita de Deus, em uma gloriosa ressurreição. O conhecimento de que seu corpo será um dia semeado como um corpo natural e ressuscitado como corpo espiritual, deve dar uma pausa ao discípulo. Deve estimulá-lo a pensar no uso que ele faz dele mesmo que a carne e o sangue nunca possam ter o reino. Pense em suas partículas sendo chamadas para um dia se sentarem com o Senhor.